falar sobre a potenciação, conhecendo a sua definição, exemplos e propriedades. Então, definição de potenciação. A gente chama de potência todo número real, então números reais, que podem ser escritos nessa forma aqui, ó, a elevado a n, onde esse a vai ser chamado de base e n de expoente. E esse a elevado a n, como está falando aqui, é chamado de potência. Então, a potência é uma forma de representar um número real utilizando um número chamado base, que também é um número real, e um número chamado expoente. Esse número aqui ele pode ser um número inteiro, ou então um racional, ou até um irracional. O que nós mais lidamos aqui é com números inteiros para n. Tá. Como é que é a definição dessa notação desse número real a elevado a n? A elevado a n é o mesmo que eu fazer essa base a se repetir em um certo produto n vezes. Então, a elevado a n é o número a que se repete numa multiplicação dele mesmo n vezes. Lembrando que o a é um número real qualquer, e nesse caso, para a nossa definição, o n é um número natural, mas ele pode ser um número inteiro, racional ou até irracional. Então, alguns exemplos. Eu tenho um número, uma potência, cuja base é o número real 2 e o expoente é o número natural 3. Então, pela definição, o que significa isso daqui? É uma notação para a nossa base a, que vai se repetir n vezes, n sendo 3. Então, a nossa base 2 vai se repetir 3 vezes. Uma vez, duas, 3. Sempre numa multiplicação. E aí nós fazemos esse produto. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Quer dizer, eu peguei o número real 8 e representei em forma de potência, com base 2 e expoente 3. Nesse caso, eu tenho uma potência, que é um número real, cuja base é o número 2 e o expoente é o número 3. Então, pela nossa definição, a nossa base, menos 2, vai se repetir 3 vezes, sempre num produto. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Menos com menos é mais, e mais com menos é menos. Então, nós representamos o número real menos 2 numa potência de base menos 2 e expoente 3. Aqui nós temos uma potência de base 3 e expoente 4. Pela definição, a base vai se repetir num produto 4 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, cujo resultado é 81. O 5 elevado a 2, ou 5 elevado ao quadrado, vai ser o 5 que se repete 2 vezes numa multiplicação. Então, a gente chama aqui de 5, quando é um 2, é 5 ao quadrado, justamente porque eu estou considerando, nesse caso, um quadrado de lado 5. Se eu tiver um quadrado e ele tiver lado 5, para eu calcular a área dele, eu faço 5 vezes 5, ou 5 elevado a 2. Por isso, 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, então, fica 5 vezes 5, 25. No caso do cubo, é a mesma ideia. Se é 2 elevado a 3, eu chamo de 2 elevado ao cubo, porque é como se eu tivesse um cubo e o volume desse cubo é dado por lado vezes lado vezes lado. Por isso, quando o expoente é 3, é a base elevada ao cubo. Quando o expoente é 2, é a base elevada ao quadrado. Nesse caso aqui, nós temos o número 0,1 elevado ao quadrado. Então, isso é o mesmo que
o 0,1 que se repete duas vezes. 0,1 vezes 0,1, cujo resultado é 0,01. E por fim, nós temos uma fração 1 sobre 2 elevado ao expoente 3. Pela definição, nós temos que o menos 2, ou o meio, então 1 sobre 2, ele se repete 3 vezes numa multiplicação. E aí você faz o produto das frações. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Uma observação importante. A elevado a zero é sempre o valor 1 para todo número A, ou seja, toda base real. Então, independentemente da base que você tomar, se o expoente é zero, o resultado vai ser 1. Caso a base seja o próprio zero, ou seja, 0 elevado a zero, o resultado também será 1 por um conceito chamado limite, que já é estudado na parte avançada de função. Uma outra definição importante é quando o expoente é negativo. Então, nós podemos trabalhar com expoentes inteiros, ou seja, números positivos e negativos. Quando você tem uma base real e um expoente é um inteiro negativo, você pode, então, inverter a sua base. Quer dizer, nós sabemos que esse número está dividido por 1. Então, quando o expoente é negativo, você pode inverter a sua base, quer dizer, o 1 vai para cima e a tua potência, que está em cima, ela vai para baixo. Porém, o sinal alterna. Então, você tem a elevado a menos n, e isso é igual a 1 dividido por a elevado a n, onde n é um número inteiro. Por exemplo, eu tenho aqui o 2 elevado a menos 2. Pela definição, isso é o mesmo que inverter a minha base, quer dizer, 1 dividido por essa potência com o expoente positivo, ou seja, o simétrico aditivo do menos 2. Então, isso é o mesmo que 1 dividido por 2 ao quadrado, e isso é 1 dividido por 2 ao quadrado, eu sei que é 2 vezes 2. Então, isso é igual a 1 dividido por 4. Nesse caso, eu tenho menos 3 elevado a menos 3. Pela definição, isso é equivalente a o inverso do menos 3, ou seja, 1 dividido por menos 3, e o expoente ele vai mudar o sinal, ele fica positivo. Pela definição, eu sei que isso é 1 dividido. Menos 3 elevado a 3 é o mesmo que menos 3 que se repete 3 vezes numa multiplicação. Então fica 1 dividido por 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. Fazendo o jogo de sinal, eu vou ter 1 sobre 27 e mais com menos, resultado menos. Aqui nós temos também propriedades muito importantes para a gente conseguir simplificar expressões. Então a ideia aqui é que a potenciação me ajuda a representar números muito grandes ou muito pequenos de uma forma eficiente, utilizando uma base com um expoente. Então, quando eu utilizar as propriedades da potenciação, eu vou conseguir lidar com números muito grandes, mas fazendo operações muito simples. Então, por exemplo, eu tenho dois números que vamos supor sejam muito grandes ou muito pequenos, e eu posso representá-los na forma de potência. Todo número real ele pode ser representado na forma de potência. Então, eu tenho um número que eu representei em forma de potência. Base A, expoente m. E um outro número real que eu representei por uma base A e um expoente n. Então, a minha propriedade diz que, se eu tenho a mesma base numa multiplicação,
Isso é equivalente a manter a base e somar os dois expoentes. Então eu tenho base A e base A, mantenho ela. Numa multiplicação, então o expoente m eu somo com o expoente n. Outra propriedade muito importante, eu tenho um número escrito em potência dividido por um outro número escrito em forma de potência. Eles têm mesma base, então eu posso conservar a base e, como é uma divisão, eu tomo o expoente de cima e subtraio o de baixo, ou seja, a elevado a m menos n. Onde o a, obviamente, tem que ser diferente de zero. Por quê? Diferente de zero. Porque aqui daria um número zero e não existe divisão por zero. Além disso, o m tem que ser maior ou igual que n. A gente vai ver um exemplo onde isso aqui não é satisfeito e essa propriedade não teria significado. Então, ela tem significado para essas restrições aqui. Outra propriedade, a vezes b. Então, a base a vezes a base b elevado a um único expoente n. Nós podemos tomar para cada base o expoente n. Então, a vezes b, tudo isso elevado a n, é o mesmo que a elevado a n vezes b elevado a n. E eu posso sempre fazer o contrário, quer dizer, eu estou aqui e eu posso voltar para cá. Isso vale para as outras propriedades também. Outra propriedade, se eu tenho uma base dividido por outra base e tudo isso está elevado a um único expoente, então a base de cima vai pegar esse expoente para ela e a base de baixo também vai tomar esse expoente para ela, sempre mantendo a divisão e, obviamente, o número aqui embaixo, a base de baixo, não pode ser zero porque não existe divisão por zero. Por fim, a base A está elevado a um expoente m e tudo isso, toda essa potência, está elevado ainda a um outro expoente, agora n. Então, existe a propriedade em que eu mantenho a base e faço a multiplicação do expoente m pelo expoente n. Lembrando que, para todas as propriedades, eu posso fazer o contrário. Eu posso voltar. Eu posso ter, então, por exemplo, uma base elevado a um expoente vezes outro e tomar essa notação aqui. Ou ainda, na letra A, eu posso ter uma base e o expoente é a soma de dois números e eu posso aplicar essa propriedade aqui. Nos exemplos, nós veremos que isso é muito eficiente para você lidar com números ou grandes ou pequenos de uma forma mais simples do que seria apenas fazendo multiplicações.